aviso, por homens que tentam nos bloquear, eles falam, não vai para tal lugar, e você pega e não vai. Mas se Deus está mandando você ir, não há homem, não há ninguém que possa parar. Então a gente temos que estar firme na presença do Senhor e obedecer só a Deus, porque o Senhor tudo pode, tudo faz. Eu olhando nessa palavra, eu venho me lembrar sobre Jó, na passagem de Jó. Jó chegou a quase falecer, mas o Senhor tinha prometido a Jó. Ele falou que Jó ia passar por isso. Ele tinha avisado a Jó. E Jó ali, aguentando tudo aquilo, aquelas enfermidades. Jó ali, ele gemia, mas nunca murmurou do Senhor, nunca falou nada. Ele ficou ali aguentando tudo aquilo, porque ele sabia que Deus existia. E ele sabia que Deus ia entrar com providência na vida dele. Eu posso ver que ainda Jó, ele diz ainda assim, Senhor, tenha compaixão de mim, Pai. Daí Jó começou a olhar e começou a amaldiçoar teu nascimento, mas ele não falou, Senhor, por que me abandonaste? Senhor, por que aconteceu isso comigo? Senhor, por que faz isso comigo? Ele não culpou o Senhor, ele apenas culpou, ele começou a amaldiçoar o teu nascimento. E ainda a esposa de Jó foi lá e falou, amaldiçoa o teu Deus e morre. Porque nas horas da prova vem muitos ainda para ajudar, ainda mais ainda a gente está mais ainda na prova. Tem muitos para falar a palavra que acaba entristecendo a gente. Então, muitas vezes, eu mesmo, principalmente, muitas vezes que eu estava assim indeciso, falava, Senhor, eu não aguento mais. O que eu vou fazer, meu Deus? Eu não aguento mais. Aí a minha vontade era de parar. Sempre chegava uma pessoa e vinha falar coisas que não tinha nada a ver. E daí eu ficava ali, Senhor, tem misericórdia. E ali eu fui me firmando, até que o Senhor me deu a vitória. Aí eu consegui passar por aquela prova. Aí, muitas vezes, que nem eu vou contar um testemunho rapidinho, não fugindo muito da palavra, como esse paralítico aqui, que Jesus pegou nas mãos dele e falou, levanta, toma tua cama e anda. Quando eu era criança, assim no meu nascimento já, o médico olhou para a minha mãe e falou, eu não sei não, mas o teu filho acho que não vai viver muito tempo. A minha mãe é muito triste, ela conta isso aí, que ali eu era muito pequenininho, e disse que para mim poder mamar ali, era tão miudinho que não dava. E daí eu fui, eles colocaram um monte de coisa de soro nos meus braços, e disse que me deram um monte de coisa lá, me levaram para passar lá, disse que mexeram de aparelho. E eu era muito novinho, e daí a minha mãe ficou ali, aí meu pai chegou e falou, mas cadê o nosso filho? Aí para não cortar o leite, ela estava dando de mamar para o filho de outra mulher. Aí ele olhou para o canto e falou, esse que é o nosso filho? Deve ser não. Ela olhou para ele e falou, não, esse não é o nosso filho. Daí ele pegou e falou, o que aconteceu com o nosso filho? Ele está ali na sala, os médicos levaram ele para outra sala, para tratamento, porque ele não nasceu muito fisicamente, se melhor de saúde. O peso dele são muito baixos, são muito pequenos demais. E dali eu peguei, aí assim, eu venho trazer esta palavra nessa noite, esse testemunho, porque o Senhor que manda falar. E daí a minha mãe ela me conta que depois que eu saí daquele hospital, lá eu completei um ano, aí eu peguei um monte de ferida no corpo assim inteirinho, que até os 4 anos por aí, meu corpo ficou com ferida, fiquei muito tempo com ferida, aí depois peguei bronquite, a bronquite eu fiquei até os 9 anos de bronquite. E a minha mãe sempre orando, buscando a Deus para que Deus entrasse com providência. E eu ali, irmãos, quase toda vez que a minha mãe fala essas coisas assim, eu fico ali sentado e eu posso ver a promessa que Deus tem na vida daqueles que ainda esperam no Senhor. E ainda o Senhor tinha revelado para ela, o Senhor falou assim, eis que vou fazer do teu filho um grande profeta. Eis que vou fazer do teu filho um ganhador de almas. E eu me lembro disso aí quando eu tinha 9 anos, e a minha mãe na igreja Deus Amor, eu cheguei, e quando aquela irmã olhou assim para mim, assim, daí ela pegou e começou a falar com a minha mãe. Ela
falou assim, vigiai, ajudai o teu filho a andar no caminho certo. Mas daí nós morávamos em São Paulo, quando nós viemos embora para cá, o inimigo tem lutado, aí o inimigo me tirou dos caminhos do Senhor, me arrastou de vez assim, e daí a minha mãe, aquela tristeza grande, está se envolvendo as drogas na bebida, ela voltou embora para São Paulo e eu fiquei para cá. E daí eu, para não ficar no meio da rua, para não passar fome, eu comecei a morar em obra, trabalhando nas obras, e foi ali que Deus foi trabalhando na minha vida, Deus foi mudando, até que um dia Deus falou, hoje você vai se sentir mais diferente. Daí eu fiquei assim esperando, sabe, uma palavra de conforto, mas não chegou nenhuma não. Eu tive que ir na casa do meu irmão lá e falou assim, vamos na igreja hoje? Eu falei, eu já vim aqui para nós ir na igreja mesmo. Eu falei, já vim aqui porque eu já vi sentido nós ir na igreja. E ali nós pegamos e fomos para a igreja. Quando chegou lá, eu não pensei em 2 vezes, eu levantei a mão e falei, eu aceito esse Jesus. Esse é o Deus da minha mãe, esse é o Deus da minha vida. E há muito tempo o inimigo tem tentado me tirar da presença do Senhor. Glória a Deus. Há muito tempo eu tenho, porque o meu grande desejo no coração é de ficar sempre evangelizando, ser um grande evangelista na presença do Senhor. E eu estava agora esses dias meio desanimado. Aí eu fiquei com uma febre alta, eu falei, Senhor, mas será que eu vou morrer? O que está acontecendo? Eu nunca peguei febre tão alta assim. E daí o Senhor me deu uma visão. Deu aqui nesse morro aqui evangelizando, eu subindo aqui evangelizando. Daí eu peguei e falei, Senhor, o que queres de mim? E aí o Senhor tocou no meu coração. Há muitas almas padecendo aí no mundo. E você ainda aí murmurando, você tem parado de ir buscar almas para mim. Eu tinha desanimado por causa que eu não tinha companheiro, mas eu tinha esquecido que Jesus existia. E era Ele que fazia a obra, não era só mais um do meu lado. Quem fazia a obra era Ele. Então muitas vezes a gente pensa assim, mas eu não tenho um companheiro para ir lá fazer visita. Mas eu não tenho ninguém para ir em tal igreja. Mas Jesus está com você. Jesus está com você. Quem que você quer mais do que Jesus? Você tem que, como diz o irmão, você não pode pegar na mão de Jesus, você tem que abraçar Jesus e dizer, Jesus, eu te amo, venha o Senhor fazer a mudança na minha vida. E depois daquele dia, Deus foi fazendo uma transformação, assim, de repente na minha vida, assim, que eu não pude, nem eu, hoje mesmo, eu olhando assim para mim e falo, sou um milagre de Deus, né? Glória a Deus. Depois de tudo que a minha mãe me conta que eu passei, de eu cair no chão, a minha tia cair em cima de mim, eu novinho ainda de colo, e não acontecer nada comigo, nem um arranhão, eu posso olhar e falar, Senhor, ainda o Senhor tem algo tremendo na minha vida, porque o Senhor me livrou lá no passado, o Senhor me livrou lá, para que hoje eu pudesse levar a Tua palavra, pregar o Evangelho no nome do Senhor. E eu agradeço muito ao Senhor por Ele ter estado comigo nesta caminhada, que muitas vezes a gente pensa em desanimar. Que nem muitos irmãos começaram comigo quando eu logo me converti, que eu desci as águas, muitos irmãos começaram comigo, e hoje nenhum deles estão na presença do Senhor mais. O inimigo tem tirado a presença do Senhor, porque eles deram brecha, porque muitos vão aos ouvidos das pessoas do mundo, se sentem envergonhados. Se você está com Jesus, não se sente envergonhado pelo jeito que os outros olham para você. Seja o que você é na presença do Senhor. Do mesmo jeito que Jesus, Ele não se envergonha de olhar você do jeito que você é. Ele não olha para você assim, fala, esse eu não quero de jeito nenhum. Não, Ele não olha para a sua aparência. Ele olha para o teu coração, Ele olha para o teu coração e pelo dom que você tem, e pelo dom que você tem de adorador a Ele. O Senhor, Ele escolheu somente para adorar Ele. Então, irmãos, eu posso ver que quando esse paralítico ele se levantou daquela cama, eu creio que aquele paralítico ele saiu espalhando o que Jesus tinha feito, porque depois que ele foi ver que era Jesus que tinha curado, era Jesus que foi que encontrou com ele, e quando ele levantou daquela cama, eu creio que ele pegou e foi saindo falando sobre Jesus. E ali, Jesus foi fazendo grandes obras, maiores ainda. Ele foi fazendo obras e mais obras, até que ele teve que ali se entregar naquela cruz do Calvário. Judas, um dos discípulos de Jesus, que entregou Jesus ali,
Jesus já tinha previsto isso, ele já viu isso aí que ia acontecer. Antes